Vango Television, Jacques Duarte Production, en direct a Volkshaus, em Zurique, com esse talento maravilhoso que é o nosso Luan. Não posso dizer que é meu, porque é nosso. Então, assim, boa noite, queridão. Que sucesso que foi lá fora. Oi, Jaque. Boa noite, pessoal da TV Van Gogh. Obrigado por tudo. Obrigado, Jacques Duarte Produções. Também, obrigado. Tamo juntos sempre. Sempre. E eu queria agradecer mais uma vez a todo o público brasileiro, toda a moçada, todo o pessoal que curte o meu trabalho, realmente que vieram e compareceram mesmo para poder prestigiar esse momento especial da minha vida, que foi poder a gravação do meu DVD e poder mostrar um pouco do meu trabalho que eu venho fazendo de anos e anos aqui para o pessoal aqui na Suíça, aqui em Zurique, né, no Volkshaus. Que trabalho, né, Luan? Me surpreendeu. Eu fiquei assim, eu já conheço o trabalho do Luan, claro, nós já trabalhamos juntos já há um tempo. E assim, mesmo vendo o primeiro DVD, que também foi um sucesso, ainda, né? Com esse segundo foi de arrepiar, porque eu estava aqui ao vivo e a cores, com todas as pessoas ali no palco, vibrando. Teve gente que se emocionou, Luan, de ver. E outras pessoas que comentaram que não sabia que você tocava esse violão maravilhosamente bem e nem cantava inglês. Fala disso daí pra gente, pelo amor de Deus, porque tá... Não, a gente... foram anos de carreira, né? Eu fico feliz de poder estar realmente com a música emocionando as pessoas, que a parte nossa de cantar é essa, tentar levar uma mensagem gostosa para as pessoas, porque que comova o seu coração. Mas assim, e a parte de realmente o country music, eu tenho no sangue, eu adoro muito o country music, como eu tive numa turnê nos Estados Unidos, né? E lá eu pude presenciar de perto o country music, que é uma coisa que eu gosto demais. E pude apresentar um pouco aqui pro pessoal. E também o violão, que é uma coisa que, a gente que é sertanejo, né, nascido e criado tocando um violão, né? Exatamente. E assim vai. Agora, é gostoso, é uma coisa que é natural, uma coisa bem... O mais importante é isso, a gente poder passar uma naturalidade da situação e eu fico feliz que Luan, público, é uma coisa assim, é festa, a gente tá aqui se divertindo. Como foi pra você estar ali naquele palco, Luan, vendo todas aquelas pessoas, essa gente bonita que tava aqui hoje no Volkshaus, que veio de vários lugares, de Friburgo, de Lausanne, de Genebra, de Zurique, da Itália, de Portugal. Fala pra gente o que foi isso pra você. Eu fico muito feliz realmente, porque é um trabalho que a gente vem fazendo na Suíça e esse trabalho de palco com banda é a primeira apresentação minha com banda aqui na Suíça. Então, assim, eu tava com saudade até, porque a viabilidade de poder levar uma banda nos lugares onde a gente se apresenta para poder sobreviver aqui, então fica meio inviável. Eu fico assim, o trabalho que a gente faz com a música country é uma coisa que assim, eu fui conhecer o country de perto nos Estados Unidos, uma turnê que eu fiz nos Estados Unidos. Então, assim, eu quis trazer realmente um pouco da terra do samba pro pessoal aqui, para curtir um pouco daquela levada americana. Trazer um pouco do que você sabe fazer, na verdade, né, Luan? É o que eu curto, né? Eu curto muito country music, né? E o violãozão é coisa do apaixonado, né? A gente que é sertanejo, apaixonado, tem a viola pra afogar as mágoas, né? Como dizer assim, né? E a gente poder levar um pouquinho disso aí pro público. Tipo aquele eu bebo e choro. Eu bebo e choro. Adoro! Hoje vou beber de novo, né? Enfim, então assim, mas tá tudo certo. A gente foi uma noite maravilhosa, o pessoal compareceu e foi uma festa linda, linda, linda. Foi aquela emoção de ver aquele público que vieram de todos os lugares, tá podendo realmente ver o que é o Luan, porque ver o Luan escutar o Luan nos carros, ver o Luan no DVD, que foi o teu primeiro maravilhoso também, não é a mesma coisa que você tá vendo ao vivo e a cores, né? Então, você vê aquela gente toda subindo no palco, dançando, vibrando. Como é que foi isso? Conta. Isso é muito bom, porque assim, é isso que a gente quer levar pro público, é a felicidade do pessoal poder vir e curtir a emoção de poder estar junto com o artista. Eu acho que o artista é povo, né? O artista vai onde o povo está. E a partir do momento que essa primeira apresentação minha com banda aqui na Suíça, foi aonde que eu pude levar realmente essa emoção e a emoção que o povo, né, do povo transmitiu comigo também foi exalada desse jeito, na forma de vir e dançar, né? Na verdade, você não tentou trazer, você não tentou levar, você trouxe, porque você viu tanto de gente que você trouxe pra cá hoje, porque todo mundo veio aqui por tua causa, todo mundo elogiou, e todas as entrevistas que eu fiz foram várias declarações. Depois você vai ficar ligado na Van Gogh Televisão, você vai ver que foi assim, emocionante. Eu achei que eu era fã número 1.
Mas realmente hoje eu tive que dividir com toda essa galera. Isso daí foi duro Obrigado, pra mim, viu? Obrigado, Jaque. Mas foi maravilhoso. Bom. Eu fiquei feliz por você, porque foi um show maravilhoso. Os artistas foram, assim, perfeitos. Com certeza, a o banda som muito legal, maravilhoso. Foram realmente, assim, um evento 200%. Não posso falar assim, não. 200. Que bom, Sem palavras. A gente, existe uma certa dificuldade, é lógico que está na Suíça, existe a questão de música e tudo mais, mas a gente conseguiu reunir um grupo de músicos legais e como aqui tudo, né, as coisas acontecem muito rápido, também foi feito tudo muito rápido, mas assim, eu acho que dentro daquilo que a gente tinha, realmente pôde levar para o público, a gente preparou para o pessoal curtiu, realmente foi muito legal. Quem sabe faz ao vivo, né, Luan? Foi bom, né? Perfeito, arrasou. Obrigado. Gostaria de deixar um recado pra galera que veio te prestigiar, para as pessoas que vieram de longe, pra Vangu Televisão, pra Jaque Duarte Produções, que eu tô aqui sempre, mas eu adoro também paparicar. Aliás, hoje a apresentação foi da Jaque Duarte, né? A Jaque apresentou esse DVD. Espero que eu pude, pelo menos, ter agradado e ajudado em alguma coisa. Porque, na verdade, né, Luan, por mais assim, esse DVD, desculpa, foi um DVD maravilhoso, que graças a Deus, com o seu talento, com a sorte que você teve de poder ter bons contatos e as pessoas poderem ter te descoberto, na verdade, para você estar podendo mostrar realmente o que você faz de bom e de maravilhoso para as pessoas, né, de poder estar trazendo essa alegria. Assim, o que eu achei assim interessante é você ter tido essa participação de todo mundo, porque sozinho a gente não faz nada, na verdade. Eu fico feliz. Eu queria agradecer desde já, como você mesmo disse, a todas as pessoas, a todos que realmente se comoveram, se locomoveram para poder vir aqui essa noite, porque não é simples a gente no meio da semana o pessoal sair de vários lugares da Suíça aí para poder vir estar presente aqui, e a casa lotou, mas lotou bonito mesmo, que eu fiquei feliz da vida. E assim, eu espero ter presenteado ao público que veio, todos os amigos, olhando nos olhos de cada um de vocês. Vocês sabem com que eu falei, pelo Face, por telefone, pelo WhatsApp, por todo mundo, olhando dentro dos seus olhos. Eu agradeço a cada um de vocês, porque eu sei o carinho que vocês tiveram por mim e espero poder retribuir isso ao longo dos anos. E é recíproco da tua parte. Com certeza, com certeza. Eu amo vocês, amo todo mundo. E vamos junto, misturado. Belezura! Agora, vamos agradecer também Vangu Televisão, Jaque Duarte Produção, o Jornal Central do Brasil, Kelly Carmona. Quer dizer, Flash TV também esteve aqui com a gente. Quer dizer, tivemos várias pessoas realmente prestigiando e apoiando, tanto na mídia, como no público, como nos amigos, nos irmãos. Assim, foi maravilhoso. Só tenho a te desejar sucesso e que Deus abençoe, que continue sempre assim, para melhor e para mais de metro. Eu queria também agradecer mais uma vez a Malu Estética Cosmético, né? Pessoal, quem pode vir curtir aqui em Zurique, quem quiser fazer toda a parte das mulheres que ficarem lindas, maravilhosas, pode contatar Malu Cosméticos, né? E tem aqui, está fazendo o maior sucesso aqui em Zurique, a Malu Cosméticos. O pessoal pode vir aqui, a mulher, ela chega aqui linda e sai maravilhosa. Nossa, isso é natural. Você tá quase, eu tô achando que você tá trabalhando lá. Agradecer. Não, é que eu fui lá, já fui. Eu já fui. Que sai linda e sai mais linda ainda. Então você viu isso de pertinho? Com certeza, eu passo lá porque assim, a minha esposa também, ela faz o tratamento lá, tudo mais, né? Então, enfim. Por isso então, que toda essa mulherada em volta de você fica linda, por causa da Malu Estética em Zurique. Em Zurique. É isso aí. E eu queria agradecer a Victrix, pela essa oportunidade de eu, Luan, estar aqui presente e dando pelo presente de poder estar aqui apresentando isso para todos vocês. Um super beijo no coração. É isso aí. A gente se vê. Vangu Televisão, Jaque Duarte Produções com Luan no Vox House em Zurique. Belezura! Valeu. Obrigado, querido. Meu amor. Sucesso total. Você também.